Enquanto o mundo dormia, a China estava silenciosamente reescrevendo nossa compreensão sobre o satélite natural mais próximo da Terra. Não se trata apenas de mais uma missão espacial para fins de prestígio nacional. O que os chineses descobriram na Lua nos últimos 5 anos pode mudar completamente o futuro da humanidade. E o mais impressionante é que essas descobertas estão acontecendo exatamente onde ninguém havia conseguido pousar antes. A Lua sempre foi dividida em 2 mundos completamente diferentes. O lado que vemos da Terra, com suas crateras familiares e mares escuros, é apenas metade da história. O lado oculto, eternamente voltado para longe de nosso planeta, permaneceu um mistério até bem recentemente. Essa face escondida é muito mais acidentada, repleta de crateras profundas e montanhas altíssimas, quase sem as planícies vulcânicas que caracterizam o lado visível. A diferença é tão marcante que parece estarmos olhando para 2 mundos distintos. Por décadas, nenhuma nação conseguiu pousar com sucesso no lado oculto lunar. A razão é simples: sem linha de comunicação direta com a Terra, qualquer missão ficaria completamente isolada. Seria como tentar dirigir um carro com os olhos vendados. A China resolveu esse problema de forma genial, lançando primeiro um satélite relay que orbita atrás da Lua, funcionando como uma ponte de comunicação. Em 2019, a Chang'e 4 se tornou a primeira nave da história a pousar suavemente no lado oculto, especificamente na cratera Von Karman, localizada na bacia do Polo Sul Aitken. O que a Chang'e 4 descobriu logo de cara foi surpreendente. As rochas e o solo do lado oculto têm composições muito diferentes das amostras coletadas pelas missões Apollo. Enquanto as amostras americanas vinham principalmente das planícies vulcânicas, as chinesas revelaram materiais que nunca havíamos visto antes. Rochas que pareciam ter vindo de profundidades muito maiores, possivelmente do manto lunar, a camada que fica entre a crosta e o núcleo. A verdadeira revolução veio com a Chang'e 5, que trouxe para a Terra 2 quilos de amostras lunares em dezembro de 2020. Essas amostras foram coletadas em uma região chamada Oceanus Procellarum, onde a atividade vulcânica supostamente havia cessado há bilhões de anos. Mas as análises mostraram algo que contradiz tudo o que pensávamos saber sobre a Lua. Essas rochas têm apenas 1 bilhão e 900 milhões de anos, quase 1 bilhão de anos mais jovens que as amostras Apollo mais recentes. Isso significa que a Lua permaneceu geologicamente ativa por muito mais tempo do que qualquer cientista havia imaginado. Não estamos falando de uma rocha morta flutuando no espaço. A Lua teve vulcões ativos, lava correndo por sua superfície e processos geológicos complexos acontecendo quando a vida na Terra ainda estava em seus estágios mais primitivos. Essa descoberta força os cientistas a repensar toda a história geológica do nosso satélite natural. Entre essas amostras jovens, os cientistas chineses identificaram um mineral completamente novo, batizado de Chang'e-site. É apenas o 6º mineral descoberto na Lua e o primeiro encontrado pela China. Esse mineral contém elementos raros e pode nos dar pistas sobre processos geológicos que ainda não compreendemos totalmente. Mas a descoberta mais revolucionária estava literalmente ao lado desse novo mineral. As amostras da Chang'e 5 continham traços de hélio 3, um isótopo extremamente raro na Terra, mas aparentemente abundante na Lua. O hélio 3 é considerado por muitos cientistas como o combustível do futuro. Ao contrário da fusão nuclear tradicional, que usa deutério e trítio, a fusão com hélio 3 não produz radiação neutrônica perigosa. É energia limpa no sentido mais literal da palavra. Uma tonelada de hélio 3 poderia gerar energia suficiente para abastecer uma cidade inteira por um ano. Na Terra, temos apenas alguns quilos de hélio 3 em todo o planeta. Na Lua, estimativas conservadoras sugerem que existam mais de 15 toneladas desse material espalhadas pelo solo lunar. Essa quantidade seria suficiente para resolver os problemas energéticos da humanidade por séculos. Não é exagero dizer que o hélio 3 lunar pode ser a chave para uma civilização verdadeiramente sustentável. A água sempre foi considerada o recurso mais crítico para qualquer estabelecimento humano permanente na Lua. Por anos, sabíamos que existia gelo de água nas crateras permanentemente sombreadas dos polos lunares, mas a Chang'e 5 fez uma descoberta que mudou tudo. Encontrou moléculas de água em regiões ensolaradas, incorporadas nas estruturas cristalinas dos minerais lunares. Isso significa que a água está disponível em praticamente toda a superfície lunar, não apenas nos polos escuros e gelados. Essa descoberta tem implicações enormes para futuras missões tripuladas. Astronautas não precisariam mais se aventurar nas crateras escuras e perigosas dos polos para encontrar água. Eles poderiam extrair esse recurso vital diretamente do solo onde estabelecessem uma base, usando apenas aquecimento solar. A água pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio, fornecendo tanto ar respirável quanto combustível para foguetes. A missão Chang'e 6, lançada em 2024,
elevou ainda mais o nível das descobertas chinesas. Ela trouxe amostras da bacia do Polo Sul Aitken, a maior e mais antiga cratera de impacto da Lua. Essas amostras são fundamentais porque podem conter fragmentos do manto lunar exposto durante o impacto gigantesco que formou essa bacia há mais de 4 bilhões de anos. É como ter acesso às camadas mais profundas da Lua sem precisar perfurar quilômetros de rocha. As análises preliminares dessas amostras já estão revelando composições químicas que nunca vimos antes. Minerais que podem ter se formado sob condições de pressão e temperatura extremas durante os primeiros momentos da formação lunar. Esses materiais são janelas para o passado mais remoto do Sistema Solar, quando planetas e luas ainda estavam se formando através de colisões catastróficas. Comparando com as missões Apollo, a diferença tecnológica é impressionante. Os astronautas americanos coletaram 382 quilos de amostras lunares entre 1969 e 1972. Essas amostras vieram de apenas 6 locais, todos no lado visível da Lua, e principalmente das planícies vulcânicas. As missões chinesas, mesmo trazendo menos material em peso, estão coletando amostras de locais geologicamente muito mais diversos e interessantes. A tecnologia chinesa também é significativamente mais avançada. Seus rovers podem operar por anos na superfície lunar, enquanto os astronautas Apollo ficaram apenas alguns dias. Os instrumentos científicos chineses são capazes de análises químicas e mineralógicas in situ, fornecendo dados muito mais detalhados. E a capacidade de pousar no lado oculto da Lua representa um salto tecnológico que nem mesmo os americanos conseguiram realizar durante o auge do programa Apollo. A China não está apenas estudando a Lua por curiosidade científica. Pequim tem planos concretos e ambiciosos para estabelecer uma presença permanente lunar. A Estação Internacional de Pesquisa Lunar, anunciada em parceria com a Rússia, pretende ser uma base permanente no Polo Sul lunar, até 2030. Diferente das missões Apollo, que eram visitas de curta duração, a China planeja uma ocupação contínua e de longo prazo. Essa base lunar servirá como plataforma para a mineração de recursos lunares, especialmente hélio 3 e água. Também funcionará como centro de pesquisa para estudos astronômicos, aproveitando a ausência de atmosfera e a baixa interferência eletromagnética no lado oculto. Mais importante ainda, será um campo de testes para tecnologias que eventualmente serão usadas em missões para Marte e outros planetas. Os chineses também estão desenvolvendo tecnologias de mineração espacial, especificamente para a Lua. Rovers autônomos capazes de identificar, extrair e processar recursos lunares sem intervenção humana. Sistemas de energia solar que funcionam durante as longas noites lunares, que duram 14 dias terrestres. E habitats pressurizados, que podem proteger astronautas da radiação cósmica e dos impactos de micrometeoritos. O impacto dessas descobertas vai muito além da ciência. A Lua está se tornando rapidamente o primeiro território verdadeiramente extraterrestre onde a humanidade estabelecerá uma presença permanente. As descobertas chinesas estão provando que a Lua não é apenas um museu geológico, mas um mundo dinâmico e rico em recursos que pode sustentar a vida humana e impulsionar nossa expansão pelo sistema solar. O hélio 3 lunar pode resolver nossa crise energética global. A água lunar pode alimentar uma nova era de exploração espacial. E os minerais únicos encontrados na Lua podem levar a avanços tecnológicos que ainda nem conseguimos imaginar. Estamos testemunhando o início de uma nova era, onde a humanidade deixa de ser uma espécie confinada a um único planeta. Essas descobertas também estão mudando a geopolítica espacial. A China não está apenas competindo com os Estados Unidos pela supremacia espacial. Está criando fatos consumados na Lua, estabelecendo bases científicas e tecnológicas que podem dar ao país uma vantagem decisiva na próxima fase da exploração espacial. Outras nações estão sendo forçadas a acelerar seus próprios programas lunares para não ficarem para trás. O futuro que essas descobertas estão desenhando é fascinante e ao mesmo tempo desafiador. Uma humanidade que não depende mais exclusivamente dos recursos terrestres. Cidades na Lua conectadas por tubos pressurizados. Fábricas espaciais produzindo materiais impossíveis de criar na Terra. E energia limpa e abundante alimentando tanto a civilização terrestre quanto os primeiros passos da humanidade em direção às estrelas. Mas talvez o mais impressionante seja como essas descobertas estão mudando nossa perspectiva sobre nosso lugar no universo. A Lua não é mais apenas um objeto bonito no céu noturno. É o primeiro degrau de uma escada que pode levar a humanidade a se tornar uma espécie verdadeiramente cósmica. As rochas que a China trouxe da Lua carregam não apenas a história do Sistema Solar, mas as chaves para o futuro da humanidade. Cada amostra lunar analisada nos laboratórios chineses está revelando segredos que podem mudar completamente nossa compreensão sobre como planetas e luas se formam.
Cada descoberta de um novo mineral ou uma nova fonte de recursos está abrindo possibilidades tecnológicas que pareciam ficção científica apenas alguns anos atrás. E cada missão chinesa bem-sucedida está aproximando o dia em que a primeira criança nascerá fora da Terra. O que a China desenterrou na Lua nos força a repensar não apenas a história do nosso satélite natural, mas o futuro da nossa espécie. Estamos vivendo um momento histórico comparável às grandes navegações ou à Revolução Industrial. A diferença é que, desta vez, o novo mundo que estamos descobrindo fica a apenas 384 mil quilômetros de distância, suspenso no céu que nossos ancestrais contemplavam com admiração e mistério. Qual dessas descobertas mais te impressiona? A possibilidade de energia limpa e abundante através do hélio 3, a presença de água em toda a superfície lunar, ou a perspectiva de que a humanidade estabeleça sua primeira colônia permanente fora da Terra? E você consegue imaginar como será a vida quando a Lua deixar de ser um destino distante e se tornar simplesmente o primeiro bairro da humanidade no espaço?